boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É, nessa nossa live dessa semana a gente vai experimentar fazer aqui pelo Zoom, né? Acreditamos que a experiência do Zezé com vocês e de vocês com o Zezé também ela vai aumentar, vai melhorar. Ele vai conseguir compartilhar algumas telas em alguns dos encontros. A interação entre nós vai melhorar também, né? Vocês terão podem usar o chat bem à vontade, como vocês já usavam no Instagram, mas aqui a gente vai poder ver vocês também. Tá todo mundo com a câmera desligada. Quem puder, pode ligar a câmera, fica ainda melhor a nossa experiência. E o microfone, né, deixar desligado, mas em algum momento pontual a gente passa para o Zezé e vocês também poderão conversar aí um momento ou outro conosco, tá bom? Então, fiquem bem à vontade. Vamos lá para uma noite, mais uma segunda-feira, mais uma semana. O que temos para hoje aí, Antônio José? Então, Lucas, hoje a gente vai falar de uma dor emocional que é muito comum, né? Um comportamento muito comum, né? E que a gente vai falar da procrastinação. Boa noite a todos. Eu não, né? Antes, obrigado aí pela presença e pela participação, né? E, puxa vida, é um assunto, né? Muito comum, né? Que afeta muitas pessoas, né? E é um assunto assim que quando eu tive a oportunidade de conhecer, né, eu me coloquei, né, como um procrastinador, né? Então, é sempre bom isso, porque quando você vai mergulhando aí nesse mundo emocional, você vai se identificando e é assim, né? Então, você vai se identificando e vai criando ferramentas, habilidades para poder estar melhorando, né, Lucas? Eu acho que esse é o grande motivo da gente estar aqui, de estar compartilhando, né? E é bom porque a gente faz parte desse processo todo aí, né? Então, Sim, então fica mais fácil da gente estar falando para o pessoal aí. Então, é importante, né, eles saberem que apesar da gente estar falando, a gente sofre também com isso. Então, bem-vindos ao time aí, né, Lucas? é isso aí. Pessoas perfeitas não existem, né? A gente está aqui para tentar melhorar a cada dia e ser um pouquinho melhor e vamos em Exatamente, frente. isso aí. Isso aí. Sem deixar para depois, né? Se deixar Exato. para depois, vai estar procrastinando. Beleza, Zé. Você tem preparado aí algum roteiro? Fica à vontade. Pessoal, Vamos mais uma vez começar. participem. Acho que a gente pode começar definindo, né, essa palavra às vezes as pessoas nem sabem o que significa direito, né? Uhum. Mas procrastinar é aquela pessoa que ela tem a intenção, né? Mas por algum motivo ela não realiza, ela não consegue, tá? Às vezes ela não consegue iniciar, às vezes ela não consegue terminar, né? E às vezes simplesmente ela não dá conta e, e de realizar aquela ação, né, Lucas? E é bem diferente de preguiça, preguiçoso, né? Porque procrastinador, muitas vezes ele é chamado de preguiçoso, né? Mas no fundo, né, a preguiça é aquela pessoa que ela não tem intenção nenhuma de não fazer nada e simplesmente não faz, né? O procrastinador não, ele é um dependente emocional, né? Então, ele não faz, ele tem a intenção, ele não realiza, mas ele tem uma causa, né? E essa causa, de novo, né? A gente vai falar dela, que está diretamente relacionada a uma dependência emocional, né? Então, a procrastinação, na verdade, a gente poderia tratar ela como se a gente pudesse chamar, uma doença emocional, né? Ou seja, igual é a depressão, a ansiedade, a procrastinação também, ela deve ser colocada nesse rol aí, né? Então, muitas pessoas sofrem muito, né, com essa, com essa dor emocional, né? E é muito comum, né?
Então, mas assim, a gente tem que sempre procurar compreender, né, o procrastinador, porque ele ele sofre mais que todo mundo, né? E sempre vai existir uma. Isso é muito importante, né, Lucas? A procrastinação, né, o ato de não realizar, de não terminar uma tarefa, de não conseguir, né? Ela sempre está relacionada a uma dor emocional muito grande, né? Então, esse é o fato primordial aí da questão, né? Perfeito. Se quiser que eu já vou falando, já vou. Acho que sim, é só reforçar, né? Chegaram mais pessoas, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para participar pelo chat, tá bom? Hoje o tema é procrastinação. Não deixa para depois, não. Escreve aí já que vai ajudar a gente no fluir Isso. desse encontro. É. Então, né, como eu estava falando, Lucas, a procrastinação, ela tem uma origem emocional, né? Então a gente Sim, fala, existe uma coisa que é muito importante a gente compreender, né? Que todas as nossas decisões, né, antes delas serem racionais, elas são emocionais, né? Isso é muito importante esse conceito, né? Quando a gente racionaliza alguma coisa, né, que a gente analisa alguma coisa, a gente sempre está analisando e racionalizando a partir de um compartimento, né? Que esse compartimento é onde estão as dores emocionais, tá bom? Então, e a procrastinação, o ato de não conseguir realizar, ele está intimamente relacionado a isso, né? Então, esse conceito de que a racionalização, o ato, né, de decidir, né, de escolher, né, de ter uma intenção, né, ele sempre está ligado às dores emocionais, ou seja, aos arquivos processadores que a gente tem. Quando a gente escolhe por um arquivo que não gera dor, né, que não está relacionado à dor, então nós não teremos problemas com essa escolha, né? Mas muitas vezes, algumas dores emocionais, elas estão completamente atreladas, né, ao esse comportamento que é a procrastinação, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? E quando identificar um procrastinador, né? Então, não fazer um julgamento tão severo, né? E também é bacana, né? Porque pode ajudá-lo. Se você sabe disso, você pode dar um toque, né? E o próprio procrastinador também é muito importante, né? Você vai ver que todos nós temos um pouco de procrastinação. Isso é natural. Desde que o homem ele passou a a racionalizar um pouco mais antes, né? O homem ele vivia igual o bicho, né, Lucas? Ele tinha vontade de beber água, ele bebia água. Ele precisava comer, ele caçava. Ele precisava dormir, ele deitava, né? Então, com o advento da agricultura, da racionalização, né? Então, o homem ele começou a plantar, a colher. Então, ele esperava os ciclos de colheita. Então você vê que a espera, né, guardar a caça, ter uma casa, né? Então, por exemplo, se ele caçava e guardava a caça num lugar seguro, ele tinha fome, ele não precisava sair para caçar. Então ele adiava a caçada porque ele tinha reservas, né? Então, se você olhar, isso já é um ato de procrastinar, né? Ou seja, eu tenho intenção, eu preciso, mas não faço porque eu acho que eu. Então começa daí, né? Agora, com o mundo moderno agora, né? Os nossos filhos, né? Isso é muito importante para os pais que educam os filhos, né? Quanto que a gente vai ver a procrastinação estudantil, né? Que é uma procrastinação assim absurda, né? Ou seja,
E É, isso já vem lá, né, de um arquivo da criação. E depois nós vamos ver que o próprio ambiente ele é favorável ao aumento dessa procrastinação, né? nessa rapidinho, Zé, só para ajudar nessa contextualização, o mundo moderno, né, no qual a gente vive hoje, ele entrega uma série de informações, né? Então, hoje, para você ver um filme, tá na sua mão. Para você ver É, um vídeo de comédia, tá na sua mão. Para você, as coisas estão muito mais, o acesso está muito mais fácil. Então, esse acúmulo de informação, essa facilidade por isso, gera ainda mais a procrastinação, né? Porque é mais possibilidades da pessoa se distrair e, consequentemente, deixar de fazer aquilo que ela precisa. isso é importante. Você falou uma palavra aí que é muito importante, que é a distração, né? A gente fala que o procrastinador ele sempre busca a distração ao invés de buscar a autorrealização, né? Então é mais fácil para ele esse processo, né? Caiu, Lucas? Ah, Não, tá. tranquilo. Ah, então tá bom. Então, Lucas, o modus operandi, né, do procrastinador é legal a gente entender assim, ó, o nosso cérebro, né? Então, primeiro que a gente, isso é muito importante, né, que o ato de decidir é sempre um ato emocional antes, né, de ocorrer a racionalização. Então, sempre você decide com a emoção para depois você racionalizar. Agora a gente vai dar alguns exemplos, tá bom? Certo. E o mais importante, assim, a gente entender é o modus operandi, né? A gente já falou isso, né? O pessoal que faz aulas de biologia deve ter ouvido muito isso já. A gente fala assim que para o cérebro o bom, a coisa boa, prazerosa, ela tende a se repetir, né? E o que é ruim tende a não se repetir. Porém, quando você vai para uma ação que é ruim, né, para que o cérebro não fique com essa condição ruim, o que ele faz? Ele busca uma recompensa, né? E a recompensa habitualmente é uma coisa boa, né? Então, e aí esse modus operandi, ele funciona para o cérebro porque ele tenta sempre se proteger, porque a coisa ruim vai fazer ele sair do conforto dele, né? Vai fazer ele enfrentar coisas que ele não quer. E o gasto de energia para isso é muito grande. Então, o que que ele prefere? Ele prefere uma coisa que distrai, que dê prazer. E aí que entra o processo de procrastinação, tá bom? Então, eu falo que a procrastinação é exatamente esse delay que existe entre a intenção e o ato. É nesse momento aí que o cara evita que ele vai procrastinar, né? Então, para a gente dar um exemplo de procrastinação de uma forma bem simples, assim, né? Quando você vai fazer uma tarefa, né, que habitualmente ela não é agradável, por exemplo, né? Eu tenho que estudar para a prova, tá bom? Então, vamos pegar uma coisa bem simples, assim, né? É uma autorresponsabilidade, né, que eu vou ter. O que que acontece? Isso é ruim ou é bom para o meu cérebro? Ou seja, vai exigir esforço dele ou não? Vai exigir muito esforço, tá bom? Então, o que que o meu cérebro fala? Ah, ele tende a fazer o quê? A buscar uma recompensa, né? Eu não vou ficar fazendo uma coisa que é ruim. Então, ele vai para a recompensa. E a recompensa normalmente é uma coisa boa, né? Então, o que que ele faz? Ah, eu vou começar a estudar. Mas eu vou levantar, eu vou relaxar um pouco, aí eu vou buscar um copo d'água, eu vou comer um chocolate, tá bom? Porque é a forma que o cérebro encontra, né, de proteger ele, tá? E a procrastinação, quando ela é forte, se ela vem associada a uma dor emocional, né, ou que a gente vai falar delas agora um pouquinho, por exemplo, a uma incapacidade, por exemplo, a um medo de não realizar a tarefa, porque
você não se sente capaz, né? E a incapacidade é uma dor emocional que foi gerada em você quando você era criança lá. Então você tem isso dentro de você. Então, você veja que o próprio medo de realização, né, que está atrelado à incapacidade, faz com que você procrastine, ou seja, que você não realize, que você busque alguma coisa confortável, porque você tem medo, né, de enfrentar aquele problema e aquela, tá? Lembra, não sei se vocês lembram, nós falamos dos ciclos, né? Tá? Então, o ciclo, se você tem um ciclo de incapacidade, o ato de você estar realizando o processo vai fazer com que você não se torne mais incapaz. Porém, você vai quebrar um ciclo. E o que que o cérebro quer? Ele não quer quebrar o ciclo. Ele quer te manter na dor, porque é confortável para ele. E é desconfortável para ele ir para a ação, tá bom? Então, por isso que ele busca as recompensas, né? E as recompensas do procrastinador, elas são recompensas rápidas, né? Eu como chocolate, ele tá gostoso. Quando acaba o chocolate, passa a sensação de prazer que o chocolate tem, ele tem que voltar para a ação, né? O que que ele faz? Ele não consegue se enfrentar. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar um novo chocolate, tá bom? O sistema de recompensa está ligado muito ao prazer, né? E o prazer é aquela fonte de felicidade que ela é muito rápida, ela se esgota rapidamente, né? A gente fala que o hormônio, né, que é liberado com esse prazer, com essa recompensa, ele é a dopamina, né, Lucas? E então quando você busca a recompensa, você vai ver que todo procrastinador vai buscar a recompensa, né? E alguma recompensa. Só que essa recompensa ela acaba o quê? Ela acaba muito rápido, né? Tá bom? E quando ela acaba, ele precisa de mais. A gente entende aí também o vício, né? Muitas vezes, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm que fazer tarefas, têm que fazer um trabalho que é árduo, que não gosta. Então, vira e mexe, vai para a geladeira comer doce, né? Então, Você me deu um exemplo recente, eu me vejo nisso, né? Igual você falou, a gente faz parte de todos esses desafios e buscaremos melhorar a cada dia, mas às vezes passa batido que é o cafezinho, né? Fala assim, vou tomar um café, vou tomar um café, e, vou tomar um e- café. Ah, mas não é, exatamente. eu tomo café sem açúcar, não sei o quê, Ah, mas pode ser também uma fuga, né? Eu preciso tomar esse café isso, para encarar esse desafio. exatamente. Um alerta. É. Ficar atento, né? Porque sempre a gente vai falar, não sei se vocês lembram, né? Quem assistiu a live passada, a gente vai falar daquele momento que é aquela pré-queda, né, Lucas? A pré-queda é a ação confortável que vai impedir você de quebrar um ciclo lá na frente, né? Então, se eu estudar muito, eu vou ser capaz, né? Então, e ser capaz, né? Não faz, e ser capaz não faz parte do ciclo, né, Lucas? Entendeu? Entendi. Então, porque se eu for capaz, eu quebro o ciclo. Então, como a incapacidade faz parte do ciclo, o que que eu vou buscar? Eu vou buscar imediatamente uma recompensa para me manter incapaz. Que é Essa é o hábito nocivo que você falou, né? Os o hábitos. hábito nocivo. É o hábito nocivo que vai te impedir a você a quebrar um ciclo, tá bom? Então você sempre vai estar repetindo, né? E às vezes a procrastinação, ela é os hábitos, né? Você tem você tem procrastinações que são únicas, né? Tá? Às vezes o cara, por exemplo, ele tem um não merecimento de alguma coisa, né? E quando ele está muito próximo, eu não gosto da palavra não merecimento, porque todos merecem, mas ele não tem a permissão emocional que a gente fala, tá bom? Então, o que que é a permissão emocional? Por exemplo, né? A relação com meu pai e com a minha mãe lá não permite que eu seja rico emocionalmente, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Porque
Tem muitas pessoas que viveram com o papai e com a mamãe o tempo todo e foi criado esse padrão. E esse padrão emocional, o que que ele faz? Ele não te permite, porque ele te segura, tá bom? Por isso que você tem que quebrar e ressignificar ele, porque quando você faz isso, você está pedindo autorização, você está pedindo permissão para ser. Senão você fica preso no ciclo, né? Era só um pouquinho aqui, Lucas. É aí, Zé? Ô, Alan, eu estou no meio de uma live aqui, tá bom? Tá, valeu, desculpa aí. Te ligo depois, desculpa. Tá bom. Deixa eu desligar o telefone aqui, Lucas, uma intercorrência aqui. Tranquilo, faz parte. Desculpa. É, eu não sei nem Você não como. tá, você não tá procrastinando atender, você tá trabalhando É, também. exatamente, né? Senão eu já iria, Já tá? já você volta. Então, isso é importante, né, Lucas? Porque a gente entende, então, que você vê a dependência, né, da procrastinação para a dor, né? E as decisões que a gente toma, muitas vezes está relacionado às dores e à manutenção dessas dores. Olha só que incrível que é, né? Então, se eu não tenho permissão para ser rico, eu fico pobre o tempo todo. Mas quando alguma coisa vai me levar a ganhar um bom dinheiro e eu sair da pobreza, se eu não quebrei o ciclo de dependência, eu vou ter aquele ponto de inflexão que a gente chama, aquela pré-queda. E é onde vai fazer com que eu procrastino, que eu não avance, porque eu preciso manter o ciclo emocional, você entendeu? E a gente acaba ficando preso, né, nessa condição. Então, a procrastinação, ela é realmente vamos dizer assim, né, é uma doença emocional mesmo, que as pessoas não percebem, né? Hoje E mesmo, ela, e pelo que você está falando, eu estou identificando ela como, por exemplo, tá, uma linha de chegada. Se eu conseguir cruzar ela, se conseguir passar por ela, é um passo importante na ruptura do ciclo, na nossa evolução, né? exatamente. Então, quando a gente pega, e você vai ver depois, né, Lucas, porque você vai ver que a procrastinação é o meio, é a fuga que não deixa você quebrar o seu ciclo. Exatamente isso. A procrastinação é o. Então você consegue detalhar isso. Eu não sei se você percebeu hoje. Hoje a gente fez uma. Não sei se você viu, você ficou comigo. Eu tinha algumas tarefas, né? E a gente ficou o dia todo. O que que eu fiz? A gente foi andar, né? E nós fomos atrás de várias coisas. E eu deixei as minhas tarefas aqui. Não sei se você percebeu que a todo momento. Então é muito intenso isso, porque se a gente não tomar cuidado a gente procrastina É, direto, direto, direto. e nessa reflexão o cérebro vai querer proteger, né, Zé? Ele vai falar assim, não, não é, você não está procrastinando, não. Você está Tá? trabalhando muito, isso daí é... Ele sempre vai... Exatamente. Então, se você pegar lá o meu ciclo, que é um ciclo de não ter permissão de ter, vamos dizer assim, liberdade financeira, né? O que que nós vamos fazer hoje? Não sei se você percebeu, nós vamos achar coisa para gastar. Você viu que tanto que a gente saiu para gastar? Né? E começa a gastar e procurar coisas altas, investimentos altos que não. Por quê? Porque se eu faço aquilo, você concorda que eu não consigo quebrar o ciclo? Sim, Entendeu? Então é muito importante isso, a gente entender que a procrastinação, ela só ocorre por dependência emocional. Principalmente aquelas graves, crônicas, né, Lucas, que a gente identifica e que traz muito desconforto para a pessoa, né? Eu listei aqui, tem algumas dores emocionais que elas são muito evidentes, assim, que então, não merecimento, né? Não merecimento não, porque merecer todo mundo merece. A não permissão, eu gosto dessa palavra, tá bom? E a gente tem que entender que a não permissão, as dores emocionais, eu gosto muito de explicar isso, porque as pessoas, às vezes, elas não têm a noção do que é uma dor emocional. A dor emocional, ela te aprisiona, porque ela gera um padrão comportamental.
e você fica preso a ele, tá? Na Bíblia, né, Jesus sempre falava assim: vigiai-vos, seja livre, se livre das amarras, né? Não seja escravo, se liberte. O que que ele estava querendo falar é exatamente isso, entendeu? Então, essa liberdade que ele se referia não é a liberdade de você ir, por exemplo, viajar, ou a liberdade de você. Não, é a liberdade emocional, ou seja, é a liberdade de ser livre e de não ter ciclos que te prenda, né? Que não ter padrões que fazem você repetir comportamentos, né? Que são antagônicos, olha só que absurdo, às suas virtudes, né? Então, lembra que a gente falou que as dores emocionais elas são antagônicas às virtudes, né? Então, quando você não consegue praticar as virtudes, é porque você está com dores. E as dores geram padrões, né? E esses padrões tendem a se repetir, né? A quebra desses padrões, eles só são possíveis se você utilizar suas virtudes. Só que vai ter um gasto de energia, né? Aí que é o problema. Vai ser duro você ter que trabalhar, vai ser duro você ter que fazer, é duro você assumir a sua autorresponsabilidade, é duro você ter coragem para muitas coisas. E aí entra a procrastinação. E aí vem a, a recompensa fácil, né? E é mais fácil, então, você ir para recompensa fácil, pouco duradoura, do que você enfrentar um problema, por exemplo, um propósito, né? Ó, vamos criar um propósito, eu tenho um ideal, né? Eu vou vencer na vida. Para vencer na vida, eu tenho que ser autorresponsável, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter sabedoria. A gente está falando dos pilares das virtudes, né? Agora, se eu não tenho coragem, o que que eu tenho? Eu tenho medo, né? E se eu tenho medo, é mais fácil eu fazer o quê? De enfrentar? Eu buscar um prazer rápido. Então eu procrastino. Então eu não encaro as minhas realidades, as minhas tarefas, por conta das minhas dores emocionais, entendeu? Isso é muito importante você entender esse circuito aí, tá bom? Que é porque assim você vai conseguir depois identificar, né? Eu vou passar os passos que você deve fazer depois para sair dessa armadilha, né? Dessa armadilha emocional aí, tá bom? Beleza. É, isso aí. A gente tem também, Lucas, eu não sei se eu vou poder falar, se você tiver alguma Pode, pergunta, vai me falando vai para mim. avançando. Então, você tem como dores emocionais a não permissão. Eu acho essa muito forte. As fobias, né? Tá? Você tem as desvalorizações, tá? Então, imagina você que se você fazer uma atividade que você vai ser reconhecido, que você vai ser homenageado. Se você não tem coragem, se você tem medo, né? Se você é desvalorizado, se você não se sente capaz, o que que acontece, né? O medo, as dores são maiores que o propósito. O que que você vai fazer? Você não vai fazer e vai buscar recompensa. E a recompensa, né? Vai ser habitualmente uma facilidade que você vai encontrar, né? Uma desculpa, né, que você vai dar para não realizar aquilo, porque além de se você realizar, você vai estar vencendo as suas dores, então você vai estar quebrando o padrão, né? Agora, para isso acontecer, você você vai gastar muita energia, né? Tá? Porém, Lucas, olha só que legal. Quando você consegue romper o ciclo, né? E você ultrapassa, você não procrastina, você não acha desculpas e você é autorresponsável, né? E você tem coragem, sabedoria e faz o que deve ser feito, quando você termina isso, tá bom? Aí o outro hormônio entra em ação, é a serotonina. E aí você tem a realização, que é completamente diferente do prazer.
Veja só que interessante, né? A realização e a felicidade é um estado de ser, não de estar, né? Então, porque se você é feliz, você está numa condição de ser sempre. E quando você tem prazer, você está com prazer. Ele se esgota rápido, tá? Então, quando você termina uma tarefa que você é autorresponsável, que você fez, que você praticou o que você deveria fazer, com coragem, com autorresponsabilidade, só de você fazer isso, né, você já está se livrando da procrastinação. Então, esse é o ponto importante, né, que a gente deve estar sempre atento, né, para, né, se você falar assim para mim, Zezé, o que que eu devo fazer de forma assim, se eu pudesse fazer e eu não procrastinaria mais? Então, autorresponsabilidade, né, que é o primeiro ato. Depois, coragem, tá? Depois, focar no que está no seu controle, porque que está no seu controle depende de você, tá bom? Esses são os pilares que você vai fazer, e se você executar essas virtudes, né, dificilmente você vai procrastinar, tá bom? Agora, ao realizar essa virtude, se você não tem coragem, você tem um medo, né? Se você não é autorresponsável, você é irresponsável. O que que é ser irresponsável? É não fazer as coisas que você deve fazer, né? Aí você começa a procrastinar. E aí o cérebro é muito inteligente, né? Porque ele vai buscar coisas gostosas, rápidas, que vão te dar prazer e vai trocar com você, né? O prazer e a auto, né? Prazer em detrimento da tua autorresponsabilidade. Só que isso tem um preço, Lucas. Quando acaba, quando esgota a energia do prazer, então vamos imaginar que nem hoje, né? Nós fomos, eu tinha que fazer algumas coisas e não fiz. Nós saímos, enquanto nós estávamos saindo, eu não sei se você percebeu, a gente saiu, a gente foi atrás das coisas, eu estava procrastinando ali, né? Porque eu não fui fazer o que eu tinha que fazer realmente. Então, eu fui fazer uma coisa que era gostosa, né? Que era ir atrás de coisas que não ia que me tirou da responsabilidade. Então, e quando chegou no final do dia, não sei se você percebeu, né? Nós fizemos uma, fizemos duas, fizemos três, fizemos quatro, fizemos cinco. A gente foi fazendo, tá? Porque quando a gente está envolvido na distração, né? Principalmente quando ela está te tirando do dever, você está procrastinando. Porém, quando ela acaba, né? Qual é o sentimento do procrastinador? Isso aí que é muito importante vocês saberem, tá bom? Então, Frustração. o sentimento do procrastinador é culpa, né? Então, ele se sente extremamente culpado por não ter realizado, né? Ele se sente envergonhado, né? E ele também não se sente autorresponsável, ou seja, irresponsável, porque ele deixou de fazer uma coisa que ele tinha que fazer. Tá bom? Então, são sentimentos que habitualmente machucam muitas pessoas. E o cérebro, ele é danado, né? Para você não sentir isso, o que que ele faz? Amanhã, ele procrastina de novo. Ele faz você encontrar coisas gostosas e prazerosas. E com isso, você não vai realizando, né? A gente vai chamar isso de procrastinação crônica. Essa procrastinação, ela é muito. As pessoas vão ter aquela sensação de vazio, né? Ou seja, nada tá legal para eles. E eles estão sempre se culpando, tá bom? Isso então é o sentimento aí que gera, né? Que o procrastinador habitualmente sente. E veja que é um ciclo vicioso, né? Porque como ele sente, né? E ele não quer sentir porque isso é uma coisa ruim, e coisa ruim no cérebro não se repete, o que que ele faz? Ele busca, né, as distrações, os prazeres, né, coisas que recompensa, que traz recompensa, né, aquele sentimento de não realização. E assim ele vai. Então você imagina, né, uma pessoa
que ele procrastina, por exemplo, fumando um cigarro de maconha ou cheirando cocaína, tá bom? Você imagina o nível de culpa que ele tem e para de insatisfação com ele próprio, né? E você entende por que que ele vai de novo buscar esse prazer repentino, né? E ele não consegue, então, nunca se realizar. Ele se torna um viciado. Então, a procrastinação, Lucas, é assim, você vai pegar isso, né, nas crianças, ao fazer tarefa, né? Ao fazer estudo, e começa aí tudo, né? Sim. É importante que essas dores elas são instaladas, né, na primeira infância, né? Mas é muito importante a gente entender, Lucas, que o ambiente, né, o ambiente ele te permite, bacana é isso, ele permite que você todos os dias aumente a sua procrastinação. Imagina alguém que não sabe disso, Lucas, que não tem o conceito, que não consegue identificar isso, tá bom? Às vezes as pessoas não entendem porque elas não conseguem, porque elas, tá? Porque se você tem que fazer uma tarefa, você não faz, a hora que você não faz, você se sente incapaz, né? E aumenta a sua dor. Então essa incapacidade ela vai aumentando, ela vai aumentando. E quanto mais você tem tarefas para fazer, mais desculpas você vai arrumar, porque mais incapaz você é. Quer dizer, é um ciclo vicioso monstruoso, né? Que as pessoas entram e não conseguem sair, tá bom? Então, Conversando sobre isso, acho que vai ajudar também. É assim, tem um militar, né, que foi daquela força especial SEAL dos Estados aham, Unidos, McHaven. Ele sim, falava muito sobre um método que ele usava no grupo, né, de trabalho, e quanto na vida dele, que era assim: comece o dia arrumando sua cama, né? Porque a gente tem um milhão de tarefas para fazer, muitas vezes a gente já levanta, a cama fica como está, porque você está falando que conforme a gente não vai fazendo as atividades, vai aumentando a procrastinação. E conforme a gente vai conseguindo realizar, vai combatendo, né? isso é legal, porque você deve começar a evitar a procrastinação em pequenas coisas, tá bom? E as pequenas coisas, se você observar e você começar a assumir as suas tarefas, a sua autorresponsabilidade, e começar a praticar isso de uma forma, tá bom? Isso já é legal, porque quando você faz isso, eu não sei se vocês perceberam, vocês vão ver que é muito incrível isso que eu vou acabar de falar. Quando você não procrastina, você assume a responsabilidade, você age, você faz, a gente tem aquela sensação de dever cumprido. E você percebe que toda vez que você tem a sensação de dever cumprido, te dá uma autorrealização, né? E essa realização é o contrário da procrastinação, que te dá culpa e vergonha, entendeu? Só que a procrastinação, ela te dá um momento de felicidade, é esse que é o danado, tá bom? Mas ela se esgota rápido, porque é dopamina, então ela vem e acaba logo. E aí logo já entra o sentimento mesmo de culpa, de vergonha, de, de não autorrealização, né? Enquanto que se você fizer a tarefa, você vai sentir totalmente o inverso. Você vai se sentir feliz com você e autorrealizado. Então, esse é o contraponto. E a dica, né, Lucas? A primeira dica é você entender o conceito, né? Então, você buscar identificar, né, no seu dia a dia, quais são as suas ações que te levam à procrastinação e que te levam à autorrealização. Então, esses são os pontos importantes, tá bom? Lembrando, pessoal, que muitas vezes, olha, por mais que você vê, eu tenho isso, né? Eu estudei para. A gente está estudando isso o tempo todo e você vê, e é assim, ó, a hora que você vê, você está procrastinando. A diferença é que você consegue agora detectar, né? E amanhã, se Deus quiser, eu vou compensar o que eu fiz hoje. Então, eu vou tentar ser autorresponsável porque senão, né? Se eu não entender isso,
né? Se eu não olhar para dentro, eu não me identificar e não me responsabilizar, essa dor aumenta. E aí eu vou buscar mais, né? E como a minha dor, a minha quebra de ciclo, né? A minha pré-queda tá no gastar, então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a gastar, tá bom? Porque eu não tenho permissão, e eu não tendo permissão, eu gastando, eu não vou quebrar meu ciclo. Então veja a dependência emocional que a procrastinação está relacionada. Esse é o ponto importante, né? Antes da gente, de qualquer outra coisa, a gente precisa entender esse ciclo, tá? E depois a gente precisa identificar quais são as atividades gostosinhas, prazerosas, que nos tira do nosso dever. A hora que você identificar isso, você começa a ver o tamanho da tua procrastinação. Aí você começa a identificar. Aí você se auto-reconhece, né? E o outro passo importante depois, Lucas, a gente já falando um pouquinho aí, né, para dar dica para o pessoal, é você entender que isso é uma dependência emocional, né? Ou seja, você tem que se livrar disso, né? E a forma que você se livra disso, né, é ressignificando essas emoções, né? E depois praticando as virtudes. Então, ressignificar o seu medo, ressignificar a sua impotência, ressignificar a sua incapacidade, né? Tá bom? Então, esse é o ponto-chave aí, né, para a gente entender. E eu costumo falar assim, que o conhecimento, ele te permite, né, criar novos arquivos e novas escolhas. Então, se até hoje você não sabia, eu, por exemplo, eu não sabia, né, até pouco tempo atrás, que eu era um grande procrastinador, por exemplo, tá? Então, eu não podia consertar isso na minha vida, né, porque eu não sabia nem o significado dessa palavra, você quer saber, né? Então, como que eu vou corrigir isso se eu não tenho ideia do que eu faço, de que eu opero dessa forma? Hoje, É. né, E além paralelo a isso, né, Zé? Paralelo a essa falta de conhecimento sobre isso, o cérebro falando, isso, você está fazendo bastante coisa, você já construiu bastante coisa, né? disso, é Tirando, exatamente. São as desculpas, né, Lucas? é, São as desculpas, né? Então, o cérebro, ele é muito esperto, né? Para ele, o cérebro, ele vai te sabotar o tempo todo. Não é o cérebro, a sua razão, tá razão. bom? Porque a sua razão, ela age depois da emoção. Então, você tem a emoção. Qual é a emoção? Eu não sou capaz. O que que o cérebro faz? Ele não vai te mostrar que você não é incapaz, porque aí ele vai gastar energia. Então ele vai te desviar, ele vai te dar um foco em outra coisa, para você não ver e não fazer aquela tarefa para se sentir incapaz. E aí você fica preso ao ciclo, você está entendendo? Essa é a sabotagem da razão, da racionalidade, da, da nossa. Por isso que a gente fala, né, que a racionalidade que está no córtex pré-frontal, que a gente fala, que está na nossa mente, né? Por isso que a mente mente, a palavra, a mente, o tempo todo. Ela mente por quê? Porque ela quer te proteger das suas dores, tá? Mas ela não entende que ao proteger, ela aumenta a sua dor. E ela vai ter que dar doses cada vez maiores. Olha o vício, né? Tá vendo? Ó? A gente acabou de falar, né? Então, procrastinação vai levar a um ato viciante, né? Porque ele vai te levar a distrações prazerosas, né? A gente é o famoso gostosinho, né, Lucas, que a gente brinca bastante, né? Tá gostosinho, né? Tá gostosinho, tá? Então, é exatamente isso. O gostosinho é que te tira da sua obrigação. Então, é uma coisa incrível isso, né? E sim, muita gente passa por isso, mas é bom que as pessoas, né, elas entendam, né, que outra coisa importante, eu vou falar, Lucas, que às vezes as pessoas, é difícil às vezes a gente falar, mas lembrar todo mundo que as dores emocionais, né,
elas foram plantadas em você igual um rótulo que se põe numa garrafa de cerveja de refrigerante. Porém, essas dores, elas não são suas, tá bom? Então, a gente deve se livrar dessas dores, porque elas foram colocadas, às vezes, por pessoas que até gostam de você, seu pai, sua mãe, seus tios, o padre, o professor, o tio, né? Que são pessoas que às vezes, por se comportar de uma forma, você pega aquilo e gera um arquivo, entendeu? Pessoas que te falam uma coisa, querendo te proteger muitas vezes, mas fala assim, olha, não pega isso porque isso não é para você. Tipo, não pega isso porque nós não temos dinheiro, isso é coisa de rico. Então veja que quando ele fala isso para uma criança, ele está colocando na cabeça daquela criança uma incapacidade, né? E quando essa criança chega, que ela tem que fazer uma coisa, que ela não tem permissão para ter esse dinheiro, para ter essa realização, porque ela está presa naquele arquivo, quando ela está próxima disso, o que que o cérebro vai fazer? Ele vai naquele pré-queda que eu falei para você. O ciclo tá para se quebrar. O que que ele faz? Ele busca uma coisa para não avançar no ciclo. E aí ele procrastina. Esse é o ponto chave aí, né, da procrastinação. Então, muito, muito legal a gente entender isso, né? Entender que a procrastinação ela é uma ação, né, comportamental, né, que está dependente, né, das suas dores emocionais, né? Então é uma dependência emocional. Acho que é. Isso. Estamos chegando no horário, pessoal. Fiquem à vontade para participar aí pelo chat. A gente pode escolher alguns para ligar a câmera, falar também. Falar um pouquinho do que eu penso, assim, porque estou buscando essa evolução. Esses pilares, né, que você citou, da autorresponsabilidade, da coragem, focado no que está no nosso controle. Esse exercício ajuda muito. Você tendo essa informação, esse conhecimento, já é difícil, imagina sem ter esse conhecimento, né? E, pelo menos no meu caso, eu estou tentando fazer bem as coisas, as atividades, as demandas, as mais simples possíveis, né? Porque outra frase que tem mexido muito com a gente é o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas, né? Então, se você conseguir arrumar sua cama, lavar a louça, trocar aquela lâmpada queimada, cuidar do seu quintal, consequentemente, você vai conseguir também nas demandas das demandas maiores da vida, né, profissionais, seja lá qual for, cumprir com o que tem que ser feito, né? Às vezes as pessoas querem do dia para a noite, né? É um processo também. Eu costumo falar que você tem que alimentar, né? Tem que alimentar o que vai quebrar o teu ciclo. E isso está no ambiente. O ambiente, ele te proporciona você cair ou você vencer, sempre, todos os dias, né? Que nem hoje eu tive a oportunidade de fazer as minhas tarefas. Mas o que que eu fiz? Eu resolvi fazer uma coisa mais gostosinha do que as minhas tarefas. Ou seja, mas eu tive a oportunidade. Se eu tivesse conhecimento, eu poderia ter escolhido, né? Eu fui enxergar isso só depois. Aí vem uma palavra muito importante que é vigiai-vos, né? Não sei se na Bíblia lembra que Jesus o tempo todo, vigiai, vigiai, vigiai para você não pecar, vigiai para você. Então, vigiar é isso, é você estar atento. Depois que você tem conhecimento, você pode estar atento, né? E um dos alunos esses dias me perguntou, eu falei, fui fazer um tratamento emocional, ele me perguntou assim, mas e agora, o que que eu faço? E agora que eu sei isso, como é que eu vou corrigir isso? É isso que é legal, só depende de você, né? Às vezes a gente quer entregar ao médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, né, o Marido, esposa, o filho, né? marido, esses a gente culpa, né? Esses a gente É, culpa. Os transferir. outros a gente acha que eles é que vão curar a gente. Na verdade, não, porque a cura está em nós, né? Está no nosso movimento. Então a gente tem que ser autorresponsável pela nossa cura, entendeu? Você não vai sarar, você não vai.
Olha só, essa frase é muito poderosa, eu gosto muito dela. É, mais ou menos, vou ver se eu lembro dela. Você não vai se curar ficando no ambiente que levou você a adoecer. Então, isso é muito forte, né? Ou seja, para você se curar, você tem que mudar o ambiente, ou seja, você tem que mudar os seus relacionamentos e a forma com que você age, tá bom? Então, hoje, e assim, o conhecimento, ele te traz essa possibilidade, porque ele gera novas possibilidades, ele gera novos insights. E é só a gente ficar focado nisso, né? Tá bom? Eu costumo falar assim que se você praticar a coragem, né? A coragem de realizar aquilo que é necessário. Não o que você acha, porque o que você acha é a distração, tá bom? Ah, mas eu acho que eu estou cansado, eu vou dar uma descansada. E aí você sai da sua tarefa, tá bom? Eu acho que agora eu vou comer um bombom e vou tomar um café. Aí depois do bombom e café eu ligo a televisão. Depois eu ligo a televisão e eu vou ver o TikTok. Depois eu ver o TikTok, eu vou ver. Ah, deixa eu ver o que tem no YouTube. Daqui a pouco, e a sua tarefa fica, você procrastinou. Tá claro? Então, muito importante. Então, a autorresponsabilidade, a coragem, a ação, o foco naquilo que você tem que fazer, que depende só de você, tá bom? Cuidado com as coisas que não dependem de você, porque são as pessoas que vão fazer e elas não estão preocupadas com você, né? Então, a frustração pode ocorrer. Então, coragem, autorresponsabilidade, ação, foco na ação e fazer o que está no seu controle, tá bom? Tudo isso você faz com sabedoria, é a base da gestão emocional e da inteligência emocional. Perfeitamente possível você praticar, tá bom? Se você praticar isso, você já está vencendo as suas dores, tá bom? Se a dor for muito forte, você não conseguir vencer, então você tem que ressignificar essas dores, tá bom? Entender que essas dores, elas não são suas. E um ponto muito importante, pessoal, a pessoa que muitas vezes colocaram essas dores em vocês, elas não sabiam disso, elas não queriam isso para vocês, tá bom? E o próximo passo é você então perdoar essas pessoas, né? Perdoar significa que você não precisa concordar com elas ou nem conviver mais com elas, tá bom? Mas você deve perdoar para que as dores emocionais saiam de você, tá? Para que você possa se libertar dessas dores, tá bom? E aí você tem um mundo pela frente, né? E substitua as virtudes pelas dores. E aí, meu amigo, é bola para frente. Vamos evoluindo, tá bom? Não tem outra solução, não. Aí. Tem alguns comentários aqui, fiquem à vontade, pessoal. A Alessandra coloca assim, dizer, fazer o que se propôs a fazer é um ato vencedor. Ah, A é, Fabiana Pata coloca que tem que ser um passo por vez para conseguir dar mais passos, né? é. A Ana Mas Silvia cuidado coloca, com isso, né? Porque isso pode ser uma desculpa, tá? é, Cuidado com isso. Pode fazer as coisas, começar devagarzinho, tá ah, bom? Mas cuidado para não ter isso como uma desculpa, né? Ah, eu vou fazer devagarzinho, então cuidado. Comece com pequenas coisas, né? Mas sempre façam o que tem que ser feito, porque se você não fizer, se você fizer o que você acha, você está usando a racionalidade. E a racionalidade vai te tirar da sua obrigação. E aí danou, aí você procrastinou. Mas perceba isso logo e volte, corrige, igual a gente faz, né? Todo dia aqui a gente está tentando melhorar. E até hoje, a hora que eu conversei com a Ana, que ela chegou, ela me falou um monte de coisa e eu agradeci muito ela porque ela me fez ver, né, que eu tinha procrastinado, que eu tinha, né, e logo hoje que eu vinha da live, né, falei, olha só que tapa na cara, mas isso que é gostoso, é você poder reconhecer isso e tentar melhorar,
tentar não, melhorar. Nunca tente, porque tentar, Já quando era. você fala, vou tentar melhorar, você fala assim, eu já não, para o cérebro, que você não é capaz. Tudo bem eu errar, né? Isso, olha só que coisa louca, né? Eu vou tentar significa para o cérebro que você não tem capacidade, por isso que você tenta. Então, eu vou fazer melhor amanhã. Isso aí. A Ana coloca assim, Ana Silva. Conhecer o que nos faz procrastinar pode nos livrar dela, dependendo do nosso esforço e vigília. Isso, Isso aí. isso aí, isso aí. Cuidado com as dores também, tá? Sempre pensa por que que você foge e o que tá, principalmente para as procrastinações fortes, pessoal, que não deixa você realizar grandes coisas, tá bom? Então fica muito atento a isso, fica muito atento ao Boa. que te faz. Por exemplo, o meu é gastar. O que que é o seu? O que que te tira da tua Propósito. quebra de ciclo? Muito importante isso, viu? Boa. Deixa eu ver se tem mais aqui. O Matheus, nosso querido Matheus de Florianópolis, ele coloca assim: algo interessante a acrescentar a respeito da procrastinação é a correlação com o TDAH, devido aos desequilíbrios químicos no cérebro, como redução de produção de dopamina e noradrenalina. Você tem vários tipos de procrastinação, Lucas. Eu não quis falar todas, né? Mas assim, Tá? você tem a psicológica, a fisiológica, a saúde mental, que é essa que ela está se referindo, tá bom? Uhum, É o perfeccionismo, né? A procrastinação acadêmica, a síndrome do estudante, o tipo relaxado, o tipo tenso, nervoso, que uhum, são, tá? Mas, assim, o que eu queria passar para vocês, isso é que a literatura traz, tudo, o que eu queria passar para vocês era o cerne do problema, entendeu? uhum, E se vocês entenderem que a procrastinação, ela vem de uma dor emocional, que muitas vezes está relacionado à não permissão, à incapacidade, à desvalorização, a fobias de não conseguir, de não ser reconhecidos, né? Esses são os pontos principais que vão fazer com que você, ao realizar a tarefa, que você tenha que exercer a sua autorresponsabilidade, esse medo te tira dessa responsabilidade e te dá um momento de prazer. E esse momento de prazer é a procrastinação. Então você tem que entender assim que a procrastinação é um ato de dependência emocional, tá bom? E aí todas essas outras classificações que ele falou, né? Se você pegar o TDAH, também é uma dependência emocional. Se você pegar a depressão, também é um ato emocional que vai estar ligado a essas dores, né? Então, é importante a gente entender que a procrastinação, na verdade, vai estar relacionado, muitas vezes, a gente chama de saúde mental, né? Que, né, a gente acha que o doente mental é só aquele que está no hospício, que tem a patologia diagnosticada. Não. Nós temos, vamos dizer assim, muitos problemas, né, mentais e emocionais, né, que, que são, na verdade, assim, são os problemas emocionais que nos levam aos problemas mentais de racionalização, né? Quando isso uhum, sai do padrão, então a gente. E é importante que uma das formas, né, de, de mentalizar a emoção é que nos leva à procrastinação. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que a gente tem que fazer o exercício todos os dias, né? E assim, Lucas, eu tenho visto muita gente, nossa, é muita gente que faz isso, assim, muita gente que se soubesse esse conceito, né, e começasse com pequenas tarefas, poderia, e é muito legal, assim, pessoal, porque isso é a partir do momento que você conhece, que você entende, você pode ser capaz sim, né? Eu já te dei aqui algumas dicas, né, de para que você possa se livrar dessas amarras, né, que produzem ciclos padronizados e repetidos, né, que faz você se comportar sempre da mesma forma e que te vai te levar, né, para, como a gente fala, vai te levar para o gostosinho, né? E, e para não realização.
E, e é isso, é você identificando e trabalhando você consegue sim, tá bom? Pô, E a se gente tá quem não consegue, né, procura ajuda de um profissional para. Mas é isso. Legal. Pessoal, no chat aí, vocês cliquem aí no botão chat, tem um link de WhatsApp. Quando vocês abrirem, é um grupo de WhatsApp que a gente fez. A gente tem observado que muitas pessoas estão participando toda segunda-feira. E aí, vocês participando desse grupo no WhatsApp, a gente vai mandar alguns conteúdos exclusivos lá para vocês também, né? Para a gente para nos aproximarmos ainda mais, tá bom? Então, fiquem à vontade. É só clicar e entrar. E dizer, você pode concluir aí, se despedir, e missão cumprida por hoje. beleza, Lucas. Então é isso aí. Espero ter contribuído um pouquinho aí para vocês entenderem um pouquinho o que que é essa danada procrastinação que a gente carrega isso, né? E a gente identificando esses problemas, existem dois processos, pessoal, que são muito importantes: identificação e reconhecimento. Se identifica isso que está acontecendo em você e reconheça que você tem, que já vai ser meio caminho andado, tá bom? Esse é o ponto aí. E depois pratique as virtudes. E as pessoas que praticarem virtudes são pessoas que não vão carregar dores emocionais. E não tendo dores emocionais, você não vai ter procrastinação e o ciclo se quebra e você pode, né? A gente fala que o pessoal usa aí as crenças limitantes, né? Vai destravar emocionalmente, né? Então usa muitas expressões aí, mas é sempre a mesma coisa, tá bom? Então, um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, espero que isso sirva para vocês e vamos lá, vamos parar de procrastinar. Isso aí. Já comecem aí clicando no grupo, já entrando no grupo agora, tá bom? Outro exercício é lavar a louça do jantar essa noite, arrumar a cama amanhã e vamos embora, vamos romper tudo isso daí. Obrigado mais uma vez, Zé, obrigado a todos. Valeu, Lucas, um abraço aí, pessoal. Segunda-feira. Valeu, Lucas. Boa Abração. semana. Tchau. Valeu.